Marcos, capítulo 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando e se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Amém? Antes da gente entrar na ministração, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrícia. Eu sou casada. Sou mãe de 2 crianças, e as 2 são crianças com deficiência. Sou missionária da igreja, e agora também sou estudante de psicopedagogia, que, graças a Deus, ano que vem, se Deus permitir, eu termino a faculdade. Eu estou vestindo um vestido preto, com alguns desenhos de fruta branca e algumas bolinhas brancas. Estou com uma sandália de salto pequena, usando óculos e de trança. Por que eu fiz essa apresentação um pouco mais detalhada da minha pessoa? Isso se chama autodescrição. Do meu lado esquerdo tem instrumentos, do meu lado direito tem uma piscina onde pessoas são batizadas, e à minha frente tem pessoas sentadas em cadeiras brancas. Essa autodescrição, irmãos, é porque a gente nunca se atentou ao fato de que os vídeos, as pregações que ficam lá no YouTube, podem chegar a pessoas com deficiência visual. Então, geralmente, as pessoas, nos últimos tempos, elas fazem uma autodescrição, que é você descrever imagens ou descrever o panorama da onde você se encontra ou da sua própria pessoa, para que a pessoa com deficiência visual, cego, ou a pessoa com baixa visão, ela possa ter um panorama do todo. E por que eu estou falando isso da questão dos cegos e da gente pensar que, de repente, eles podem ter acesso aos vídeos da igreja? Porque no próximo sábado nós vamos ter um workshop de inclusão, e eu gostaria de estar falando justamente essa noite sobre inclusão numa perspectiva missionária. Porque quando nós ouvimos falar de inclusão, nós temos uma perspectiva muito social, uma perspectiva política do assunto. Mas a inclusão ela deveria ser um assunto, um tema da igreja, um tema do cristão, porque nós deveríamos ser, na verdade, os precursores da inclusão, nós deveríamos ser aqueles que propagam a inclusão. A igreja deveria ser o local onde se ensina sobre inclusão, mas, na verdade, a inclusão acaba sendo um assunto muito social e político, e a igreja fica, muitas vezes, aquém desse assunto. E a igreja deveria ser a promotora da inclusão, porque nós temos exemplos na própria palavra, e o nosso maior modelo de pessoa que incluía, que é o próprio Jesus. Então, a igreja deveria ser esse lugar onde se promove a inclusão de pessoas. Porque, na história, as pessoas com deficiência elas sempre sofreram algum tipo de discriminação. E em todas as áreas da sociedade. Quando nós falamos de exclusão, quando pensamos no âmbito profissional, pessoas sofreram exclusão porque elas não tinham acesso a todos os cargos, não tinham acesso ao trabalho. Hoje nós vemos as empresas criando métodos, metodologias de inclusão, mas há uns anos atrás isso não existia. No ambiente familiar também se havia muito preconceito e discriminação, até mesmo daqueles familiares mais próximos.
E eu estava pensando por que a gente tem tanto preconceito e caminha tão distante sobre o assunto da inclusão e da pessoa com deficiência. Porque cada um de nós enxerga o mundo, os acontecimentos, através de um filtro que é construído fio a fio através das nossas vivências, né? Daquilo que a gente aprende na família, no bairro, na escola. E eu lembro que, quando eu era pequena, eu não convivia com pessoas que tinham alguma deficiência. Na família, salvo aqueles mais próximos, a gente também não se relacionava com pessoas que tinham deficiência. No trabalho, na rua, no bairro, a gente não tinha esse acesso, essa preocupação de incluir. Então, a gente cresceu com essa distância, com essa falta de informação, muitas vezes na ignorância a respeito do assunto, e é justamente a falta de informação e a ignorância que nos leva, muitas vezes, a excluir as pessoas. E aí, quando nós vamos para um contexto bíblico, nós vemos que na Bíblia também há exemplos de inclusão, mas também há exemplos de exclusão. Havia uma exclusão institucionalizada aqui, porque a igreja, ela não permitia que as pessoas com deficiência frequentassem a sinagoga. Os judeus do tempo de Jesus ainda tinham essa ideia que associavam as pessoas que tinham algum tipo de deficiência com algo que era maldito. Aquela pessoa fez alguma coisa contra Deus, ela pecou, ou seus pais pecaram. Então, eles tinham essa ideologia, esse pensamento de que associava a pessoa com deficiência a algo que não era bom, algo que eles haviam feito contra Deus. E nós vemos isso claramente, esse preconceito enraizado, no texto de João, capítulo 9, quando eles dizem Senhor, quando ele encontra o cego de nascença, os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus responde, nem este, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que fossem manifestas as obras de Deus. Então, até os discípulos, eles tinham também esse pensamento de que a pessoa que nascesse com deficiência, ela tinha pecado, aquilo era um castigo por causa do seu pecado, ou o pecado dela, ou o pecado de seus pais. E aí, quando nós voltamos para a atualidade, nós vemos que existem inúmeras pessoas com deficiência que ainda sofrem discriminação, tanto de instituições religiosas, governamentais e em todas as áreas da sociedade. O governo, para vocês terem ideia, nesse período bíblico, o governo romano, ele cedia uma capa para as pessoas que eram cegas, de uma forma que pudessem identificá-las. Ela usava aquela capa e as pessoas já identificavam que ela era cega, e lhes dava o direito de pedir esmola para que elas não passassem necessidade. Então, era isso que o governo fazia, rotulava através de uma vestimenta e lhes dava a permissão para que pedissem esmola, mas não tinha nenhum outro tipo de meio para se sustentar, a não ser que fosse mendigando. E aí nós viemos para a nossa atualidade, e existe só no Brasil 45 milhões de pessoas com deficiência. 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Desses 45 milhões, nem 20% frequenta uma igreja. E aí, quando nós separamos um pouco mais, nós vamos para os surdos, que são um grupo, né, dentro dos 8 segmentos de grupos menos alcançados no Brasil. Não sei se vocês lembram, quando teve uma conferência aqui com a Andréia Vargas, o pessoal do teatro, da dança, fez uma abertura e os adolescentes fizeram uma parte do louvor, né, em linguagem de Libras, né? Fizeram Libras para cantar um pedaço do louvor, acho que foi mais ou menos assim. Porque os surdos estão dentro dos segmentos menos alcançados do Brasil. Porque eles são um povo, um grupo, que eles falam, tem língua própria, tem o mesmo costume, o mesmo comportamento, a mesma cultura. Então, eles são considerados um dos 8 segmentos menos alcançados do Brasil. Estão entre ribeirinhos, sertanejos, ciganos, quilombolas, estrangeiros, mais pobres, mais ricos. E aí também estão os surdos.
que são 6% da população brasileira, e nem 1% professa sua fé em Jesus. Então, não tem como falar de inclusão e pensar que não é associado a missões, porque é um desafio para a igreja alcançar esse grupo de pessoas. É um desafio para nós, como cristãos, nos preocuparmos com as pessoas com deficiência, e se elas estão fora da igreja, eu imagino que suas famílias também. Então, nós temos um grupo muito maior de pessoas para serem alcançadas. É um campo missionário vasto, de pessoas que, em suas deficiências e suas famílias. Então, quando se fala de inclusão, eu penso muito na questão missionária, porque é um desafio para a igreja começar a olhar para este grupo de pessoas, para pessoas com deficiência e suas famílias. E quando nós vamos aqui nesse texto, irmãos, nós vemos que Jesus ele nos ensina muitas coisas a respeito de inclusão e a respeito de missões. E uma das primeiras coisas que eu tirei desse texto como um ensinamento para nós, através do modelo de Jesus, é que nós devemos nos importar com as pessoas. Jesus ele claramente se importa de como nós nos sentimos ou o que nós estamos passando, porque ele entra naquela sinagoga e aquele homem já se encontrava ali, e provavelmente aquele homem estava escondido num canto, talvez na porta da sinagoga, porque eles eram proibidos de entrar, de estar no meio, de fazer parte. Jesus, ele vê aquele homem ali no meio, e nós somos desafiados a observar as pessoas à nossa volta. Talvez se os pastores aqui não dissessem, olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso, abraça seu irmão, a maioria de nós não o faria. Talvez muitos de nós entraríamos e sairíamos e nem perceberíamos a pessoa que está no nosso lado. Então, é um desafio para nós olhar ao nosso redor, não só dentro desse espaço, mas além das paredes, das portas, e olhar as pessoas que estão à nossa volta e nos importar com elas. Isto é inclusão, isso também é missões. Se importar com as pessoas. Quando nós vemos Jesus passando ali por Jericó, e aí tem o cego, Bartimeu, que grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele estava no seu caminho, as pessoas tentam abafar a sua voz, para de falar. E quanto mais as pessoas tentavam abafar a sua voz, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra que Jesus para e ouve ele chamando e diz, tragam-o para mim. Então, Jesus se importa com as pessoas, e é um desafio para nós também nos importar com as pessoas à nossa volta. Existe um clamor de muitos Bartimeus por aí gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E somos eu e você que precisamos parar um pouco, ouvir essas pessoas e demonstrar que nós nos importamos com elas. Quando nós vamos ao texto de Filipenses 2,4, Paulo escreve, cada um de nós não cuide apenas dos nossos interesses, mas também dos interesses de outras pessoas, interesses dos outros. O que Paulo está querendo dizer aqui, que nós devemos nos importar, não podemos ser egoístas e pensar somente nas nossas necessidades, nos nossos anseios, mas que devemos pensar também nas necessidades do outro. Que nós precisamos parar um pouco, deixar de olhar para o nosso próprio mundo, nosso próprio umbigo, e pensar que existem outras pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro. Na verdade, elas precisam do socorro de Deus, que vem através de mim e de você. Então, todos nós temos nossos afazeres, nossas dificuldades, nossas lutas. Eu costumo dizer para as pessoas, porque algumas delas dizem assim, eu tenho vergonha de contar os meus problemas para você, porque os seus problemas são maiores. Eu costumo dizer para as pessoas, não são maiores, são diferentes.
Porque a minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida, a sua luta é a sua luta e a minha é a minha luta. Não são maiores nem menores, são diferentes. E Deus sustenta todos nós para atravessar por elas e nos dá vitória e nos ajuda, Ele segura na nossa mão. São apenas situações diferentes. Mas Paulo fala aqui, não cuide só dos seus interesses. Não olhe só para os seus problemas. Não olhe só para a sua luta. Cuide também do interesse dos outros. Preocupe-se com o bem-estar de outras pessoas. Esse é o nosso chamado, nosso desafio. Isso é inclusão e missões. Eu lembro que na época da pandemia, nós não tínhamos muitos lugares para ir. E a Moriá sofria muito por ficar presa dentro de casa. E quando as coisas começaram a apaziguar um pouquinho, eu saía com ela de carro, dava uma volta, ia em algum lugar específico onde eu sabia que não haveria ninguém. E um desses lugares que eu ia, porque ainda não estava atendendo pessoas, era no projeto Mão Estendida. E em uma dessas idas ao projeto, eu conversando com a Juliana, ela me perguntou, Fabrícia, como que eu faço se uma mãe tiver com uma criança autista e essa criança tiver crise? Como que eu devo agir? Como que eu devo ajudar para essa mãe não se sentir constrangida? E ela queria saber como poderia ajudar as mães. E nessa conversa de ajudar as mães, eu disse para ela, o meu desejo é realmente dar suporte às famílias de pessoas com deficiência, porque elas sofrem demais. Estudos americanos dizem que a carga emocional de uma família, de uma pessoa com deficiência, principalmente as mulheres, porque a maioria das famílias se dissolvem quando vem uma criança, um filho com deficiência. 80% gera divórcio, e as mães acabam sendo mães solo, cuidando dos filhos sozinha, não podendo trabalhar porque tem que cuidar do filho com deficiência. Essa é uma realidade do projeto lá. Então, eu sempre tive esse peso, essa carga pelas famílias. E aí eu falei com ela, se eu pudesse, eu ajudaria muito mais as mães, principalmente numa situação em que o filho tivesse crise. E ela disse, por que nós não começamos aqui no projeto? Porque eu acho que tem umas 3, 4 famílias que têm filhos com deficiência. E nós começamos a conversar sobre o assunto, a pensar, a sonhar, planejar, orar por isso. E ela falou, eu vou fazer um filtro para saber quantas famílias aqui no projeto, das que são assistidas, têm filhos ou cuidam de alguém com deficiência. Dos 3, 4, 5 que ela achava que tinham mais de 40. É mais de 10% das famílias atendidas no projeto. E aí nós começamos ali um trabalho com um grupo de pessoas, um trabalho que é uma roda de conversa, um grupo terapêutico, não sei dizer exatamente o que é, mas é um espaço onde aquelas mulheres abrem o coração, onde elas choram, elas contam suas dores, sem serem julgadas, e elas sabem que Deus se importa com elas. Esse é o maior sentimento que elas compartilham. Deus se importa com a gente através do projeto. E as pessoas que estão lá trabalhando com essas mulheres de forma voluntária também têm suas lutas e as suas dores. Uma vai no intervalo do trabalho, outra abre mão de atender no consultório à tarde para estar lá. Cada uma de nós temos as nossas próprias lutas e as nossas próprias dificuldades, mas entendemos que o nosso desafio é nos importar com as pessoas, como Jesus se importava. E isso é incluir, isso é missões. E se importar vai muito além de simplesmente observar, ver, mas vai mexer com a gente, vai nos estimular a fazer algo pelas pessoas. Como Paulo fala aqui em Filipenses. É nos preocupar com o interesse, com aquilo que é interessante para o outro também, com as suas necessidades. Então, sempre vão haver pessoas à nossa volta que precisam de acolhimento, que precisam se sentir importantes, que precisam ser supridas, não somente nas suas necessidades físicas, mas também nas suas necessidades emocionais e espirituais. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, quando nós vamos no versículo 3, Jesus diz para o homem da mão mirrada, levanta-te e vem para o meio.
Mesmo que a inclusão seja um assunto que esteja em evidência hoje, Jesus ele mostra claramente que ele já fazia inclusão há 2000 anos atrás. Porque se para os judeus ali, os fariseus, aquele homem não deveria estar ali, Jesus faz justamente o contrário. Ele diz, ei, levanta da onde você está e vem para o meio. Jesus coloca em evidência, ele dá visibilidade a alguém que aos olhos da sociedade era praticamente invisível. O que Jesus estava dizendo é que este é o lugar que você deveria estar. E este é o lugar que as pessoas devem estar. Não há outro lugar onde elas deveriam estar, senão na casa de Deus. E onde estão essas pessoas? Quando nós olhamos à nossa volta, onde estão esses 45 milhões? Onde estão essa porcentagem de cegos que não professam sua fé em Jesus? Onde elas estão? E Jesus está dizendo, o lugar delas é aqui, no meio de nós, na casa de Deus. E é por isso que a inclusão ela tem tudo a ver com missões, porque nós precisamos pensar em como trazê-los para o meio, para o nosso meio, para a casa de Deus. Que a casa de Deus deveria ser justamente esse lugar que abraça, que acolhe, lugar de cura, de transformação, lugar onde a pessoa entende que ela é importante para Deus. Um lugar onde ela experimenta o poder transformador de Deus. É na casa de Deus que ela deve estar. E Jesus, ele nos chama a ser justamente essa igreja, uma igreja que inclui as pessoas. Uma igreja inclusiva, uma igreja que olha para as pessoas e trata com igualdade, que, como Jesus fez ali com aquele homem, vem para o meio, seu lugar é aqui, no meio de todos nós. Não separado num canto, segregado, isolado, à parte. O seu lugar é aqui com todos os demais. Jesus estava dizendo para aquele homem, você é tão importante quanto todos que estão aqui. E ele não só cura aquele homem fisicamente, mas ele liberta ele dos rótulos, dos estigmas que a sociedade havia imposto sobre ele. Porque na mente daquele homem, por onde ele passava, ele pensava, eu fiz alguma coisa contra Deus. Eu devo ter pecado, eu devo ser a pessoa mais miserável da terra. E eu vou dizer para vocês que a maioria das famílias de pessoas com deficiência, com a qual eu tenho convivido, me relacionado, e que estão fora da igreja, têm o mesmo pensamento. De que elas foram abandonadas por Deus, que Deus as castigou, que Deus não as ama. Esse é o pensamento das pessoas. E é tão triste pensar que muitas pessoas não estão nas igrejas, não é por causa de falta de estrutura, de uma rampa, de um elevador, não é por causa dessa falta de estrutura, mas é muitas vezes porque nós ainda alimentamos essa ideia dos fariseus de que a deficiência é algo maldito. E eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que eu ouço das famílias e coisas que eu já ouvi. Você diz, meu filho, ele tem uma deficiência, ele nasceu assim, ele não anda, ele não fala. E aí você escuta um cristão dizer, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que me deu um filho normal. Como você acha que a pessoa que escuta isso se sente? Se isso não é uma exclusão velada, eu não sei o que é, porque você automaticamente está dizendo o quê? Que Deus foi mal com você. Graças a Deus, nossa, Deus foi tão bom comigo, meu filho é normal. Como que uma pessoa se sente ouvindo algo assim? Que Deus a ama, que Deus se importa, que a igreja é um lugar que acolhe, que ela é bem-vinda. Então, muitas vezes, nós, por
por ignorância, e eu acredito nisso, irmãos, porque me custa acreditar que alguém de forma deliberada fale isso para magoar outra pessoa. Eu acredito que por falta de informação, muitas vezes nós agimos assim. E às vezes até com uma boa intenção, porque você está querendo glorificar Deus pelo cuidado que Ele teve com você, por abençoar, pela saúde do seu filho. Amém por isso. Mas existem outras formas de glorificarmos a Deus. E eu creio que Jesus nos ensina isso quando Ele encontra o cego e Ele diz, o cego grita, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E quando ele vem a Jesus, qual é a primeira coisa que Jesus fala? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dor? O que está te incomodando? Então, eu acho que nós apontamos muito mais para Deus quando ouvimos uma família falar da deficiência do seu filho, do seu primo, do seu tio, do seu pai, e dizer, o que você quer que eu faça? Nós apontamos muito mais para a pessoa de Deus. Nós glorificamos muito mais a Deus estendendo a mão para uma pessoa do que dizendo, ai, graças a Deus que eu não passei por isso. Deus é tão bom comigo, Deus é tão misericordioso. E essa era a mente dos fariseus, que estavam com o coração endurecido, que não só excluíam, como também achavam que Jesus não podia curá-lo, porque era um sábado. Estavam presos ali às normas, às regras, e eles tinham 39 categorias de regras que eles haviam criado para o sábado que não se podia fazer. E o sábado era um dia de descanso, era para ser um dia de bênção. E Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 2, ele fala, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele estava querendo dizer? Que esse dia era para ser um dia de bênção, mas eles transformaram isso em algo legalista, um peso que escravizava as pessoas do que se podia, não se podia fazer. E eles achavam, por causa do seu coração endurecido nas leis, nas regras que eles mesmos haviam criado, que Jesus não podia curar no sábado. E Jesus pergunta, o que é mais importante? Salvar ou matar no dia de sábado? Dar vida ou deixar morrer? O que é mais importante? Jesus está dizendo, pessoas são mais importantes. Por isso que nós usamos o termo pessoa com deficiência. Porque antes da deficiência, existe uma pessoa com gostos, sentimentos, desejos, anseios, lutas e uma necessidade de um Salvador como eu e você. Então, Jesus está dizendo o que é mais importante para nós. Quando nós falamos de inclusão, irmãos, incomoda porque vai mudar as nossas estruturas, os nossos conceitos, daquilo que é culto para o Senhor, daquilo que engrandece o Senhor, daquilo que é bom para Deus. Não, se não for assim, desse jeitinho, Deus não se glorifica. Deus vai se glorificar. Amém. Através de nós. Muito mais quando vermos pessoas sendo salvas, conhecendo o Senhor, tendo esperança em Jesus, sendo curadas das suas dores, das suas tristezas, da sua falta de esperança. Eu recebo vários telefonemas de mães, e em um desses telefonemas eu fiquei com uma mãe até as 2 da manhã, eu no quintal, com fome, com frio, porque ela me ligou às 9 da noite. E nós estávamos às 2 da manhã ainda no telefone, e o tempo todo ela falando, minha vida acabou, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus me castigou, porque ela tem uma criança com deficiência. E ela dizia, Fabrícia, eu estou no fundo do poço, não tem jeito mais para mim, eu queria morrer, porque eu estou no fundo do poço. E eu disse para ela, mas eu também já estive aí, no fundo do poço. E o Senhor estendeu a mão e me tirou daí. E Ele também vai te tirar. Porque mesmo sendo cristã, nós temos dias maus, dias difíceis, mas nós
Temos o Senhor que nos sustenta, e é esse mesmo Deus que nos sustenta, que nós temos que apresentar para as pessoas lá fora e dizer, esse mesmo Deus que me sustenta nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de choro, nos dias de dor, é o mesmo Deus que quer se relacionar com você e te levantar. Então, nós precisamos ser essa igreja inclusiva, que lembra das pessoas. Incluir é um desafio, porque vai requerer de nós amor, paciência, vai requerer esforço, vai requerer dedicação, vai requerer atitude. Nós lembramos dos 4 amigos do paralítico, todo o esforço que eles fizeram para que aquele homem tivesse acesso a Jesus, casa cheia, ninguém podia entrar, e eles foram lá. Eu imagino a luta que deve ter sido abrir um buraco no telhado e levantar uma pessoa acamada pelo telhado, com risco de cair, de se machucar, mas eles foram ousados, de fé, de atitude, e é esse o nosso desafio, para incluir as pessoas, sermos ousados, de fé, de atitude, e lembrar que se Jesus se importa com todas as pessoas, como igreja, esse também é o nosso chamado, nos importar com cada uma das pessoas à nossa volta, amém? E eu quero concluir dizendo que a inclusão faz parte da nossa missão. É a nossa missão incluir. A inclusão, ela não é por causa da pessoa ser diferente. A inclusão é a diferença. Quando nós incluímos, nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas. Né? E o que Jesus mostra nesse texto é que todas as pessoas são bem-vindas à casa de Deus. E incluir significa criarmos acesso para que essas pessoas se sintam bem-vindas e possam desfrutar de um relacionamento genuíno com o Senhor. E isso faz parte da nossa missão. Porque nós precisamos lembrar que a pessoa com deficiência, ela tem os seus dons e talentos, e a forma como Deus também pode usar essas pessoas está dentro do propósito que Ele criou para cada um de nós. É engraçado que, quando eu olho para os meus filhos, eu sempre fico perguntando, Deus, qual o propósito do Senhor? E, muitas vezes eu não entendo o sentido, o plano de Deus. Hoje eu tenho uma pequena luz de como Deus está me conduzindo nesse sentido, como Deus está nos conduzindo nesse sentido. Mas, por muito tempo, eu perguntava, Deus, qual é o propósito? E eu já compartilhei com vocês que, quando nós escolhemos o nome da Moriá, nós escolhemos por causa do significado, de Mateus também. E a Moriá, um dos significados do nome dela é perfume, essência de Deus. Então, quando eu orava na gestação, pela Moriá, nós orávamos por ela, nós orávamos por onde você passar, que você seja agradável como um bom perfume, que as pessoas gostem de você. A gente sempre orava assim por ela. E eu lembro até que, na minha gestação, alguém falou assim, espero que esse seja normal, né? E aí, veio o diagnóstico, Moriá tem autismo, né? A pessoa perdeu a esperança dela, né? Que ela disse, espero que seja, não foi. E a Moriá com autismo, e eu pensava, Deus, porque uma das questões do autismo é a questão da interação social. Nem todos os autistas são iguais, tá, gente? Se a gente colocar 10 aqui, 20, vocês vão ver, cada um é de um jeito. E eu costumo falar do autismo da Moriá porque eu conheço as características e as particularidades dela. Mas um dos sinais do autismo da Moriá foi a questão da interação social. Ela se isolou, ela não falava, ela não fazia contato visual nem nada. E eu pensava, como que essa menina vai agradar quando passar? Que perfume é esse, né? Que ninguém vai sentir esse cheirinho, né? Porque Moriá, ela está no mundo dela, tá na dela. Agora não, agora ela está mais assim, comunicativa, está interagindo bastante, virou uma cantora, canta o dia inteiro, e ela interage bastante, assim. Mas eu ficava pensando, como que ela vai ser esse perfume que nós orávamos e tal?
Aí, quando a Moriá mudou de escola ano passado, nós, como mudamos para a casa do meu pai, Camburi fica muito mais perto para nós do que aqui na Serra. E aí, matriculamos ela na escola, na primeira reunião de pais. Perguntaram, o que vocês estão achando da escola? E eu caladinha, porque Moriá chega em casa, ela não me fala o que aconteceu. Fica tudo dentro da cabecinha dela. Moriá, como é que foi seu dia? Nada. Então, eu não sabia se ela estava gostando, se não estava gostando, né? Sei pelo comportamento, mas, assim, estava vendo navios, eu. Então, as mães começaram a falar lá e eu fiquei caladinha. Aí, uma mãe disse assim, nossa, meu filho está apaixonado pela escola, mas não é por causa dos professores, não, é por causa de uma menina chamada Moriá. Aí, outra mãe, gente, eu ia falar isso. Nossa, meus filhos fizeram até uma música para essa menina, que Moriá, minha amiga, Moriá maravilhosa, Moriá não sei o que lá. Eu fiquei tão encolhidinha no canto. Aí eu pensei, fala ou não fala, que ela é autista. E aí outra mãe falou, nossa, meu filho falou que essa Moriá é linda. Ai, puxou a mãe. Aí, puxou mesmo, todo mundo fala que ela parece comigo, gente. Ela tá ficando até gordinha com a mãe. Aí os pais, Moriá. E eu assim, né, quase inflando, gente, de felicidade. Mas também pensando, gente, mas ela não fala, assim, né? Não tem uma comunicação, assim, um diálogo. Ela não interage muito. Como que esses meninos estão apaixonados pela Moriá? E não era só menino, não, eram as meninas também. Um casal de gêmeos na sala dela, que a menina não pode ver Moriá. Moriá, minha amiga. E Moriá, nem tinha... Bem social, minha filha. Aí, gente, um dia eu estava chorando por causa disso, hoje eu estou rindo, né? Vocês veem como é que Jesus aí... E aí, eu lembrei disso, que nós orávamos para que ela fosse um bom perfume, para que as pessoas gostassem dela. Por onde ela passasse, ela ia perfumar. E aí, esse ano, começa as aulas e tem mais criança apaixonada pela Moriá. Eu vou no supermercado lá em Camburi e as meninas do caixa falam, nossa, você veio sozinha, cadê sua filha? Perguntam pela Moriá, ela é tão linda, ela é tão simpática. Eles falam, nossa, ela é uma gracinha, ela canta no supermercado, e ela canta mesmo. E aí ela sai cantarolando no supermercado. E aí eu lembrei, Deus, nós oramos para que ela fosse agradável, e ela é do jeito dela. Então, a forma como Deus vai fazer, nós não sabemos, mas Ele faz. A forma como Ele vai usar, nós não sabemos, mas Ele usa. Amém? E eu tenho acesso às pessoas por causa dos meus filhos. Esses dias eu estava orando ao Senhor, eu falei, Deus, meus filhos me dão acesso às pessoas quando eu estou conversando e tal. Aí começo a falar do Mateus, de como foi o nascimento dele, aí a pessoa já começa a chorar, eu falo, uou! É minha oportunidade. Aí eu dou um livro para ela e começamos a conversar. E aí a gente começa a ministrar sobre a palavra de Deus. Deus usando da forma que Ele quer. Porque nada que Deus faz é sem propósito. Nada que Deus faz é sem significado, sem relevância. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele vai usar todas as pessoas da forma que Ele bem quiser. Aleluia. Nosso desafio é trazer essas pessoas para o Senhor. Apenas isso. Deus vai transformar. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Senão, Ele vai usar da forma que Ele bem entender. Porque é assim que Deus faz. Deus inclui, Deus acolhe, Deus transforma e Deus usa a vida de cada um de nós. Dentro das nossas necessidades, das nossas dificuldades e deficiências, se Ele quiser fazer, Ele faz da forma dEle. E eu estava ali no momento do louvor, só para concluir, lembrando de quando Mateus nasceu, estava na incubadora. E eu pensava, Senhor, o que eu vou dizer do Senhor para as pessoas com meu filho desse jeito, quase morto, aqui na incubadora? O que eu vou dizer para as pessoas? Como que eu vou voltar para casa com essa criança tão delicada, tão
frágil. E aí Deus falou comigo, continue dizendo que eu sou um Deus que faz milagres. E a vida do Mateus é um milagre. E eu louvo a Deus porque nossa vida é um milagre. Todos nós vivemos de um milagre. Dia a dia experimentamos milagre e nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Deus é um Deus de milagres. E Ele faz milagres extraordinários e todo o tempo nas nossas vidas. E nós precisamos correr e compartilhar isso com as pessoas. Dizer para elas, na sua dor, no seu sofrimento, Deus deseja te ajudar. Deus deseja transformar o seu choro em riso. Não é assim? Há um tempo atrás eu não conseguia falar do autismo da Moriá sem me desesperar de tanto chorar. Porque era tão doloroso para mim entender o porquê Deus tinha me dado um outro filho com deficiência. Qual é o plano? E hoje eu descanso no Senhor. Descanso no Senhor, porque eu sei que através da minha vida Ele está alcançando outras pessoas. E é através da sua vida que Ele deseja também alcançar outras pessoas. Então, vamos pensar na inclusão como um campo missionário para nós ajudarmos família. No seu trabalho, existem famílias com pessoas com deficiência, na escola do seu filho. Estenda a mão para essas pessoas, ajude. Seja um canal de Deus, para que elas conheçam o Senhor e desfrutem do poder de Deus na vida delas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Não sei se você conhece alguém que tenha um filho com deficiência. Se conhece, coloque essa pessoa na sua mente agora. Coloque essa pessoa como um alvo para que você possa falar do amor de Deus. Não excluindo, não segregando, mas acolhendo, trazendo para perto, fazendo com que ela saiba que ela é importante para Deus. Fazendo ela saber que Deus não abandonou, não esqueceu dela, mas Deus está atento a cada uma das coisas que acontecem conosco, daquilo que vivemos, experimentamos. Faça com que ela saiba que o Senhor deseja se relacionar com ela, que o Senhor deseja ser a força que ela precisa, que o Senhor deseja ser a alegria que ela necessita, que o Senhor é a esperança para o coração dela. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, como missionários locais, como discípulos do Senhor, para que o Senhor nos use, Senhor, para que o Senhor mova o nosso coração, de forma que nós possamos olhar à nossa volta e nos importar com as pessoas, nos importar com as suas dores, com as suas lutas, com as suas necessidades, e não só nos importar de forma sentimental, mas que o Senhor nos impulsione a fazer algo que mude a história, mude, ó Deus, a vida dessas pessoas para melhor. Pai, que nós sejamos uma igreja inclusiva. Deus, muitas igrejas dizem, nós não estamos preparados, mas nenhum pai, nenhuma mãe estava preparado para a chegada de um filho. Mas foi o amor que nos impulsionou a ressignificar, a reescrever a nossa história. E é o amor do Senhor através de nós que deve nos impulsionar como igreja a incluir as pessoas, a atrair, a acolher, a abraçar, a fazer com que elas se sintam importantes, a trazê-las para o meio, para a casa do Senhor, para que elas experimentem tudo aquilo que o Senhor tem para elas, para que elas experimentem o poder do Senhor em suas vidas, nas suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, para que elas conheçam o Salvador. Deus, em nome de Jesus, que sejamos estimulados, impulsionados
ó Deus, a viver a inclusão numa perspectiva missionária, de alcançar vidas, de ser um instrumento do Senhor, para que pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Para que elas entendam que não é necessário um corpo perfeito para experimentar uma vida eterna. Deus, o Senhor, deseja alcançá-las e nós, como igreja, precisamos nos despertar para isso. Deus, que todos nós possamos nos envolver nesse chamado de não só alcançar as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas que o Senhor colocar à nossa volta. Desperta no Senhor para sermos verdadeiramente missionários do Senhor, fazendo discípulos por onde quer que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.